Olá, sejam bem-vindos a mais um Cultiva de Mais. O meu nome é Pedro e eu sou um técnico de investigação da Agrobi, a Escola de Formação da Espaço Visual, e hoje vamos abordar o tema de matéria orgânica. Matéria orgânica, como sabem, melhora as características de fertilidade do solo, mas vocês perguntam-se o que é matéria orgânica. A matéria orgânica, nomeadamente dita, como o nome indica, são compostos orgânicos produzidos por seres vivos, sejam eles plantas, animais ou micro-organismos, que se vão incorporar no solo e melhorar as características deste. A matéria orgânica, nomeadamente dita, pode ser dividida em três tipos: matéria orgânica pouco degradada ou produtos frescos, que sejam eles cascas de restos alimentares, restos de animais que ainda não estejam decompostos. Também outro tipo de matéria orgânica ativa, que são os alimentos dos micro-organismos. Essa matéria orgânica vai ser utilizada, como disse, pelos micro-organismos que vão degradar esta, decompô-la, e depois temos a matéria orgânica inativa, que é o humus, portanto, que não é mineralizado, não é degradado pelos micro-organismos. Os dois primeiros tipos têm características que podem influenciar os nutrientes do solo, uma vez que são mineralizados e libertam azoto, potássio, fósforo, entre outros nutrientes, enquanto que o terceiro tipo, o humus, não é mineralizado, pelo que apenas influencia as características de capacidade de troca iónica, capacidade de retenção da água, etc. Então questionam-se sobre o que faz a matéria orgânica. A matéria orgânica é capaz de afetar diferentes propriedades do solo, nomeadamente físicas, químicas e biológicas. Nas propriedades físicas que a matéria orgânica afeta, incluímos a capacidade de infiltração de água e o arejamento do solo, reduzindo o escorrimento superficial. Aumenta também a capacidade de retenção da água do solo, facilita as mobilizações em solos argilosos e melhora também o risco de compactação dos solos. No que diz respeito a propriedades químicas, é capaz de melhorar a capacidade de troca iónica e também a capacidade do solo de manter o seu pH, portanto, a capacidade de tampão. É capaz também de reter nutrientes nocivos que iam ser lixiviados para reservas de água, lençóis freáticos, e também melhora a mineralização e a libertação de nutrientes que não estão disponíveis. Nomeadamente nas propriedades biológicas, melhora a biodiversidade do microbioma do solo, aumentando a sua atividade, que vai melhorar as características do solo, e aumenta também os esporos, os microesporos e macroesporos do solo, devido à atividade microbiana. O teor de matéria orgânica varia ao longo do tempo, variando entre 1 e 2 anos, e este valor pode ser afetado pelas práticas que nós temos, nomeadamente se aplicamos constantemente matéria orgânica, que é uma prática que deve ser feita, pela introdução de raízes de resíduos das culturas, nomeadamente resíduos verdes, e se usamos coberto vegetal ou não, que vai aumentar o teor de matéria orgânica, estas práticas, e se realizamos outras práticas que podem diminuir o teor de matéria orgânica, nomeadamente a mobilização do solo e o não uso de cobertura vegetal, portanto o solo nu, que vai aumentar a erosão do solo. Então vamos passar à experiência. Nesta experiência vamos avaliar o efeito que a matéria orgânica tem na capacidade de retenção de água e de filtração da água no solo. Vamos utilizar um solo rico em matéria orgânica e um solo com menor teor de matéria orgânica, e vamos colocar cerca de 1/3 desta garrafa em cada uma das garrafas com o solo, e vamos ver os efeitos que a matéria orgânica tem nestas características. Nós realizamos furos na parte inferior destas garrafas para podermos ver a saída da água do solo. Vou passar à colocação da água. Agora, um solo com menos matéria orgânica.
Como podemos ver, o solo com matéria orgânica reteve muito mais água e a velocidade que a água atravessa o solo é muito menor. E aqui podemos ver que houve muito mais lixiviação de partículas, a água está muito mais turva, houve uma velocidade muito mais rápida da água. Neste solo aqui podemos ver que ainda reteve bastante água. Em comparação, o solo deste solo está uma espécie de lama e é muito mais suscetível à compactação. Como podemos ver com a experiência, tivemos resultados diferentes. Num solo com maior teor de matéria orgânica, temos menos água no recipiente. No solo com menos matéria orgânica, temos mais água no recipiente, pelo que podemos reparar que houve uma maior retenção de água no solo com maior teor de matéria orgânica e, como vimos, ao apertarmos o solo, houve uma maior perda de água depois do aperto, o que indica que este solo absorveu muito mais água. Neste caso também podemos ver que a água está turva, em comparação à água do solo com maior teor de matéria orgânica, pelo que houve maior lixiviação das partículas e que torna o solo suscetível a arrastamentos. E também podemos ver que o solo tem uma estrutura mais parecida com uma lama, o que mostra que este solo é mais suscetível à compactação. Para aumentar o teor de matéria orgânica no nosso solo, devemos aplicar corretivos orgânicos, sejam eles estrumes, chorumes, algas, lamas de depuração, turfas, e também temos de ter em consideração a espécie de práticas que fazemos no nosso solo, sejam mobilizações ou o tipo de cobertura de solo que temos, que podem diminuir o teor de matéria orgânica. Quanto à escolha do corretivo, devemos ter alguns fatores em conta, nomeadamente a relação carbono-azoto, o rendimento em humus e o teor de nutrientes e metais pesados. Os corretivos orgânicos, como os chorumes e estrumes, devem ser curtidos ou compostados, uma vez que podem ser uma fonte de contaminação, nomeadamente de pragas, doenças, sementes infestantes, que vão causar perdas na nossa produção. As práticas que podemos realizar que vão aumentar o teor de matéria orgânica no solo são a redução de mobilizações excessivas e o uso de cobertos vegetais, que vão diminuir a erosão do solo. Também utilizar um esquema de rotação de culturas que vai equilibrar a relação carbono-azoto e evitar a compactação do solo também. Espero que tenham gostado deste vídeo e tenham aprendido algo sobre a matéria orgânica e as práticas que podem afetar o seu teor no solo. E ficamos à vossa espera para o próximo Cultiva-te Mais.